Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está nesse projeto de atividades curriculares complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado. E a gente está trazendo aqui para vocês o componente curricular Sociologia. E nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar o assunto o acesso à educação, políticas de geração de emprego e renda como caminhos para o desenvolvimento social coletivo. E a gente vai falar um pouco sobre os chamados marcadores sociais das diferenças, beleza? Então acompanha comigo essa aula para que você não perca nenhum detalhe e lá no final da aula a gente vai fazer junto uma questão de vestibular. Então vamos lá, acompanha. Começando agora. As desigualdades sociais são produtos, são resultantes das relações estabelecidas entre os indivíduos. E estas relações refletem os conflitos de interesses de grupos ou indivíduos em relação a outros grupos ou indivíduos. Então vamos lá, para a gente poder entender. A desigualdade social, ela resulta das próprias relações sociais, da maneira como a sociedade e as pessoas, os grupos, se relacionam. Muitos indivíduos são submetidos a uma série de preconceitos, de discriminações, só pelo fato de pertencerem a uma determinada categoria de pessoas. Então, muitas vezes, as mulheres sofrem preconceito no mercado de trabalho, os homossexuais, os negros, os indígenas. Então, essas categorias, que a gente também chama de minorias sociais algumas vezes, elas sofrem sistematicamente, normalmente, um processo de preconceito, discriminação, de exclusão social também. Existem ao menos 5 situações de desigualdade e opressão. Atenção agora, hein? Pelo menos 5 situações que nas relações sociais a gente percebe a desigualdade e percebe a opressão. Classe. O que seria o preconceito de classe, ou a desigualdade de classe? Seria quando as pessoas mais ricas, por exemplo, elas tratam de uma maneira muito negativa as pessoas mais pobres, devido à condição de classe social. A desigualdade de gênero, que é na relação entre homens e mulheres. Então, o machismo, por exemplo, enraizado na sociedade, seria uma forma de desigualdade de gênero. Desigualdade de geração, que é o preconceito que muitas vezes vocês, os mais jovens, sofrem, inclusive quando tentam adentrar o mercado de trabalho. Então, muita gente não confia quando você é jovem demais, quando você não tem experiência. Isso é uma espécie de preconceito geracional. Preconceito de raça ou etnia, o preconceito racial, racismo, ou preconceito étnico. É o preconceito entre grupos sociais de raças ou etnias diferentes. É o preconceito que, por exemplo, os negros sofrem historicamente no Brasil. O preconceito de orientação sexual, a homofobia, por exemplo, seria um exemplo de preconceito relacionado à orientação sexual. Então a gente tem aí 5 exemplos de como nas relações sociais os preconceitos se disseminam e se estabelecem a partir da opressão de um grupo sobre outro. Desigualdade de classe, vamos lá, vamos agora falar sobre cada uma delas detalhadamente. As desigualdades sociais se formaram em consequência da distribuição desigual de renda e do excedente de riqueza produzido pelas sociedades. O surgimento da propriedade privada geralmente é visto como a base, o elemento fundamental para a existência da desigualdade social. Muitos autores da filosofia, da sociologia tratam sobre isso. Eu vou citar 2 só, tá? O Karl Marx e o Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau. Os 2 teóricos, eles falam da propriedade privada como um elemento formador da desigualdade social, certo? As várias classes sociais dominantes ao longo da história se caracterizaram por apropriarem-se, tomarem de conta, de modo e em tempos diversos, do excedente de riqueza produzida pelas classes subalternas, também chamadas de classes dominadas ou classes oprimidas. O sistema econômico dominante, em cada época, se esforça em manter separadas as classes sociais e de reduzir ao mínimo possível a possibilidade de ascensão social. Então, tipo assim, no capitalismo, que é a sociedade que a gente vive, é possível uma pessoa pobre, ao longo do tempo, se tornar uma pessoa rica? É possível, mas não quer dizer que é fácil. É muito difícil, exige muito esforço para que uma pessoa consiga sair da pobreza.
É muito complicado. Mas não quer dizer que é impossível, tá? Então existe ali várias barreiras dificultadoras na vida da pessoa mais pobre para que ela consiga alcançar um espaço social maior. Mas ela pode conseguir, né? Vamos adiante. Desigualdade de gênero. Desde a antiguidade, várias sociedades estabeleceram uma supremacia masculina. Essa dominação masculina provocou a exclusão sistemática das mulheres, da vida pública, da política, do governo, da literatura, da arte, com exceção de raros momentos, irrelevantes também. Então, por exemplo, quando você estuda filosofia, que é uma disciplina ali também das ciências humanas, junto com a sociologia, geralmente tu estuda muitos homens, tu estuda muitos teóricos que são homens, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, Diógenes, Rousseau, John Locke, vários exemplos. E tu estuda pouquíssimas mulheres. É porque durante muito tempo havia uma barreira, basicamente, social, que impedia as mulheres de se dedicarem a essas atividades, como a filosofia, a política, a arte, a literatura, né? Então, por isso que a gente tem muito menos mulheres sendo estudadas na filosofia, na literatura, nas artes, e muito mais homens, né? Então, existia uma barreira social muito forte para com as mulheres em períodos anteriores da história, tá? E por isso que existe essa importância da luta pelo espaço, né, feminino, das mulheres, nesses diversos campos de atuação. A herança dessa história de dominação masculina se expressa hoje de diferentes maneiras. Entre elas, o uso da violência institucionalizada e doméstica contra as mulheres, a legislação que muitas vezes discrimina as mulheres, a desigualdade de condições salariais no mercado de trabalho, a subrepresentação das mulheres na política, a objetificação do corpo feminino também, pela propaganda, pela mídia, né, etc. Então existem vários resquícios desse processo de supremacia masculina na sociedade, que empurra a mulher muitas vezes para uma condição secundária, né? Desigualdade geracional. A especificidade da opressão sobre os jovens é sua transitoriedade. Uma vez adulto, o mesmo jovem que sofreu preconceito, ele poderá se transformar naquele que faz o preconceito, no opressor, esquecendo as próprias condições nas quais ele viveu no seu passado. Apesar disso, os jovens comumente se rebelam diante das regras sociais impostas, né? Então, o conflito geracional é muito relacionado à idade. É o preconceito que muitas vezes a pessoa que já é adulta ou mais velha tem contigo. Que tu vai falar uma opinião, alguma coisa, ele vai desconsiderar por causa da tua idade. Ou então tu vai buscar um emprego, a pessoa não vai te contratar porque tu não tem experiência, tu é muito novo, entendeu? Então existe essa barreira também da idade, do preconceito, muitas vezes, né? A gente chama de preconceito geracional, desigualdade geracional. A opressão contra os jovens se manifesta através da discriminação no trabalho, baixo salário, desemprego, exploração dos estagiários, na limitação dos direitos civis, como a violência doméstica, etc. Outra desigualdade também é a desigualdade racial, que é a diferença em oportunidades e condições de vida que ocorre em função da etnia de uma pessoa. Pelo fato de uma pessoa ser negra, ser indígena, por exemplo, muitas portas já vão se fechar para ela só por isso, só por esse motivo. Negros, índios, mestiços são exemplos de grupos que enfrentam desafios decorrentes de processos históricos de segregação racial. É o que acontece, por exemplo, com grande parte dos latinos quando vão para os Estados Unidos, né? Pessoal da América Latina, do México, Porto Rico, até brasileiros também. Muitas vezes a gente é tratado com muito preconceito, né? Com muita desconfiança por parte dos norte-americanos ou dos europeus, em alguns países especificamente, tá? Então esse processo é um processo de preconceito étnico, de preconceito racial. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a origem étnica ou a cor da pele ainda são elementos estruturantes das diferenças entre grupos sociais. Existe um preconceito muito específico chamado de colorismo, que tem a ver com a cor da pele. Então, muitas vezes, uma pessoa que é negra, ela tem preconceito contra outra pessoa negra porque ela é mais escura do que ela. Mas os dois são negros, ou afrodescendentes. Só que a questão do colorismo também é um tipo de preconceito bem específico, né, bem pontual. A desigualdade racial é refletida em diferentes condições de educação, de renda e de emprego também por parte dessa população. Então, historicamente, se marginalizou
essa população étnica, esse grupo social, e aí esse processo de marginalização, de exclusão, criou um rótulo, um estereótipo ruim, depreciativo sobre essas pessoas, né? Então é meio que uma perpetuação dessa desigualdade, desse preconceito, cuja condição dele, o critério, é a origem étnica ou racial. Desigualdade de orientação sexual é um tipo de opressão muito comum contra gays, lésbicas, bissexuais, que se expressa através da obrigação de seus membros de aderir ao padrão heteronormativo da sociedade. Então a gente vive numa sociedade que tem como padrão o comportamento heterossexual. A gente chama isso de heteronormatividade. E as pessoas que fogem disso, né, ou que não seguem esse padrão, elas tendem a sofrer represálias, sofrer preconceito, sofrer discriminação. Quem se opõe ao padrão dessa, entre aspas, normalidade estabelecida é sistematicamente discriminado ou considerado portador de uma doença. Durante algum tempo no Brasil, inclusive, o pessoal considerava que ser homossexual era uma doença, né? O homossexualismo era visto como doença, certo? Então existe um preconceito muito forte da sociedade, uma reação muito forte perante essas pessoas, né? E as pessoas se tornam, obviamente, vítimas de preconceito, de segregação, de discriminação por conta da sua orientação sexual. É um tipo também de desigualdade, é um tipo de marcador social de diferença também. Essa discriminação sobre orientação sexual pode ocorrer em vários setores, no local de trabalho, onde além de correrem um risco de demissão, são discriminados pelos outros trabalhadores, as outras pessoas que vivem naquele ambiente também, na família, em que muitas vezes quando a pessoa se assume homossexual, ela sofre um preconceito muito grande dentro da própria família, às vezes uma rejeição do próprio pai ou da mãe, ou dos dois até, né? Então é muito complicado isso, né? É uma coisa muito enraizada na sociedade, é um preconceito que está muito enraizado. E isso acaba atingindo de uma forma muito forte essas pessoas, nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, na sua escola, muitas vezes, certo? Então existem, como a gente está vendo aqui, vários tipos diferentes de marcadores sociais diferentes, de preconceitos diferentes que as relações sociais acabam estabelecendo no cotidiano. E a gente vai fazer uma questão, mas antes disso, antes de ir para a questão, eu quero te falar que muitas vezes esse preconceito, ele não é isolado, tá? Tipo, a pessoa, no seu dia a dia, na sua vida comum, social, ela pode sofrer vários preconceitos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que é negra, pobre e é homossexual, ela sofre 3 preconceitos ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Ela sofre preconceito por causa da sua condição racial, da sua cor, da sua etnia. Ela sofre preconceito por causa da sua condição socioeconômica, por ser pobre. E ela pode sofrer preconceito também pela orientação sexual, entendeu? Então, quando isso acontece, a gente diz que existe uma interseção. Tipo na matemática, quando você tem a teoria de conjuntos, né, que a gente trabalha interseção na matemática, na sociologia é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa sofre vários preconceitos, existe uma interseção de preconceitos, uma interseccionalidade de preconceito racial, preconceito social, preconceito étnico, preconceito de gênero, entendeu? Então é comum que isso aconteça ao mesmo tempo. O que a gente viu aqui separado, na vida real não está separado. Acontece de maneira conjunta, de maneira orquestrada muitas vezes, tá bom? Agora, dito isso, vamos para a questão. A questão traz uma imagem. Eu vou te dar uma dica muito importante, tu que está aí no terceirão, que vai fazer vestibular e nem o EMA, preste atenção no que eu vou te falar. Toda vez que tu pegar a questão de vestibular que começa com imagem, tu nunca começa vendo a imagem. A primeira coisa que tu vai fazer é ler o texto, a pergunta. Aí depois tu volta para a imagem. Eu vou te dar de novo essa dica, que agora que tu tá prestando atenção, de verdade, né? Presta atenção. Quando tu começar a fazer uma questão no vestibular, e essa questão começa com uma figura, tu nunca começa da figura. Tu começa sempre do texto. Começa lendo a pergunta. Depois que você entender a pergunta, é que você vai ver a imagem. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá dizendo, observe a imagem, eu não vou nem ver. Esquece a imagem por enquanto. Vamos pro texto.
a imagem, representa um fenômeno social. Aí eu já destaquei, fenômeno social. Recorrente no Brasil, destaquei Brasil. Então é uma coisa que no Brasil é comum. A gente vai ver na imagem uma coisa que é comum no Brasil. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que é um processo de quê? Então a gente já sabe a pergunta. Quando eu olhar a imagem agora, eu vou procurar nessa imagem alguma coisa que é muito comum socialmente no Brasil. E eu vou responder do que ela é, de que processo ela ocorre, como é que ela existe. Vamos lá. Essa imagem é uma fotografia. Nessa fotografia, a gente tem duas partes de uma cidade. Uma parte que parece ser mais desenvolvida, com prédios muito altos, edifícios, e uma parte que está aqui na palafita, né? Que é uma parte mais pobre, mais próxima ali de um rio, alguma coisa de um riacho, né? Casas mais simples, tá? Então eu tenho ali a desigualdade social, a desigualdade entre bairros, muitas vezes, que são muito próximos. Aqui na capital do Maranhão, em São Luís, tem bairros que são muito nobres, que tem casas de pessoas muito ricas, que fazem quase que fronteira com regiões que são mais pobres. E você consegue observar essa diferença social de maneira muito nítida. Essa desigualdade está muito clara para quem vê. É o que acontece aqui na figura, tá? Vamos lá. Então, isso que acontece, a desigualdade social, é um processo de quê? Letra A. É um processo comum no cotidiano das regiões metropolitanas. E por isso, sua interferência no contexto das relações sociais é um processo secundário. Opa, secundário? Não é tão importante assim na classificação das posições. Eu acho que a letra A não está correta, não. A gente pode já dispensar. Letra B. A desigualdade é necessária à estrutura social, porque apresenta em sua Constituição as possibilidades de igualdade entre pobres e ricos. Também está errado. Não é isso que a imagem me mostrou, não. Você viu a mesma imagem que eu. Não está certo. Está falando de desigualdade, não de igualdade. É um processo denominado desigualdade social. Beleza, está correto até aí. Tendo elementos constitutivos nas relações econômicas, correto, pois as dimensões políticas e sociais da sociedade criam condições de igualdade entre os sujeitos. Vamos lá. A desigualdade social que está lá na figura, ela é principalmente fruto das relações econômicas, da concentração de renda, correto? Correto. Do ponto de vista político e social, a sociedade cria condições de igualdade? Correto. Porque, segundo a lei, todos nós devemos ser tratados por igual. Temos os mesmos direitos. A educação, saúde, etc. Não quer dizer que a gente tenha de verdade na prática, mas pelo menos na teoria a gente tem. Então, socialmente falando, preza-se por essa igualdade, que não é econômica, mas pode ser jurídica. Politicamente também, ei, tu sabia que o meu voto é igual ao voto da Xuxa? Quando eu voto para presidente, vale um voto só. O dela também. O seu também vai valer só um voto. Então, do ponto de vista político, legal, nós somos iguais, porque somos todos cidadãos. Mas não quer dizer que economicamente a gente é igual, que socioeconomicamente a gente tem a mesma condição de vida. Então, a letra C faz sentido. Ela fala de uma desigualdade que tem como fruto principalmente as relações econômicas, mas que do ponto de vista legal, social, político, a gente é tratado como igual. Faz sentido. Letra D. Caracterizador das diferenças entre ricos e pobres, afetando de maneira grave as relações cotidianas entre os membros da sociedade, em diferentes dimensões da estrutura social. Bom, aqui está melhor ainda. Se a letra C era uma opção possível, a letra D é uma opção ainda melhor, porque de fato caracteriza a diferença entre ricos e pobres e afeta de maneira grave as relações cotidianas. Então a gente tem duas alternativas que são boas. Depois a gente vai revisar e ver qual é a melhor. Letra E. Diferenciador das relações étnicas. Opa, tem nada a ver com etnia. A questão aqui é desigualdade social. Ricos e pobres. E a gente tem duas alternativas boas. A letra D, que fala da diferença entre ricos e pobres, que afeta de maneira grave as relações cotidianas. E a letra C,
que fala de desigualdade, de elementos de relações econômicas e diz que as dimensões políticas e sociais da sociedade criam condições de igualdade entre sujeitos. Beleza. Só que tem um detalhe. Criar condição não quer dizer que de fato seja igual. Então essa igualdade, ela é uma igualdade formal, como eu te falei, mas ela não é uma igualdade prática. Ela não é uma igualdade das relações cotidianas. Por isso a letra D, ela é mais assertiva em responder a pergunta do que a letra C. A letra C seria a nossa opção distratora. Então a gente fica com a letra D de dado, acerta a questão e finaliza mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenha sido uma aula que ajude vocês, que colabore com o entendimento do conteúdo e a gente se vê numa próxima aula. Mas antes disso, não esqueça de acessar o plano de estudo, sempre para mais informações sobre as videoaulas que você está assistindo aqui na plataforma. Um abraço a todos, a gente se vê na próxima aula de Sociologia. Tchau, tchau.